Queridos alunos, vamos para o vídeo número 16, que compara o Return on Investment com WACC. ROI com WACC. Vou na nossa planilha olhar o demonstrativo de resultados. DRE. E vejo o seguinte, que o custo de capital de terceiros é lançado nas despesas financeiras e na variação cambial. Ou seja, o resultado do exercício considera o custo de capital de terceiros, mas não considera o custo do capital próprio, porque não há uma obrigação jurídica da empresa pagar dividendos aos seus sócios ou acionistas. Então, a contabilidade não captura o custo do capital próprio. Isso significa que esse lucro do exercício ele é majorado. Por quê? Porque está considerando que o capital próprio tem custo zero. Agora, o ROI, Return on Investment, não considera as despesas financeiras. Por que o ROI não considera as despesas financeiras? Porque ele é calculado dividindo-se o NOPAT pelo ativo líquido, os investimentos. E o NOPAT é o Earning Before Interest, certo? Que é taxado, que é deduzido dos impostos. Ora, se o Return on Investment não considera o custo de capital do terceiro, isso significa que o ROI serve de rentabilidade tanto para os credores quanto para os sócios e acionistas, os proprietários do capital de terceiros e os proprietários do capital próprio. Em suma, uma análise correta do ROI deve ser feita comparando-o com o WACC. Não pode comparar o ROI com o custo só das dívidas ou com o custo só do capital próprio. O ROI deve ser comparado com o WACC. E o WACC, vocês vão ver nos próximos módulos desse curso, é o Weighted Average Cost of Capital. Ele considera o custo líquido da dívida e o custo do capital próprio. Custo líquido da dívida, por quê? Quando você tem uma dívida, ela tem um custo, que é os juros, mas só que esses juros ele diminui a base de cálculo de imposto de renda. Então, para a empresa, o desembolso efetivo não é os juros, mas é os juros menos o imposto de renda que é economizado. O WACC, veja a fórmula, ele é uma média ponderada do custo líquido da dívida, KD, considerando o tax shield,
E o K é custo do equity, custo do capital próprio. Ponderado, pesado, pelo a participação da dívida nas fontes de captação, ponderado pelo peso do equity, do capital próprio, nas fontes de captação. Então, o peso de cada um é considerado para se chegar a um custo. Esse é o WACC, e o ROI deve ser comparado com o WACC. E a conclusão é a seguinte: se o ROI for maior do que o WACC, a atividade gera valor, porque o resultado final, o resultado líquido, é maior do que o custo do capital próprio. Se o ROI é menor do que o WACC, a atividade destrói valor. Por quê? Porque o lucro líquido não remunera adequadamente o custo do capital próprio. Essa atividade não tem mais cálculos na planilha. No futuro, vocês vão exercitar bastante o WACC. Vamos em frente. No próximo slide, nós vamos falar de Return on Equity. Até lá!